e Jesus estava duro. Jesus não tinha como pagar. O Pedro estava duro também, não tinha como pagar. E Jesus disse: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar uma moeda de ouro. Vai, Pedro, joga, o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar dinheiro na boca de um peixe. Vai, paga a minha dívida e a tua dívida. Mateus capítulo 14. Paga a minha dívida e paga a tua dívida. Pedro era pescador. Antes de ser discípulo, Pedro tinha uma indústria pesqueira. Pedro pescou a vida toda. Pedro nunca pegou nunca pegou dinheiro na boca do peixe. Eu já pesquei, nunca achei dinheiro na boca do peixe. Quem já pescou aqui? Você já achou dinheiro na boca do peixe? Nunca achei até hoje. Pedro pescou a vida toda, nunca achou. Mas Jesus disse: Pedro, vai, lança o anzol, Pedro. O primeiro peixe que você pegar vai ter dinheiro lá. Pedro deixou a razão de lado. Esse é o milagre, querido. O milagre financeiro, ele só acontece quando você deixa a razão de lado. Pedro deixou a lógica. Pedro falou: olha, eu vou deixar os meus conhecimentos, eu vou deixar a razão de lado e vou agir a fé. Se o meu mestre diz que vai ter, eu creio na palavra dele e não creio na minha razão. E Pedro lançou, mesmo contrariando a lei do natural, ele jogou. Quando ele pegou, tinha dinheiro na boca do peixe. É normal achar dinheiro na boca do peixe? E o que não é normal é sobrenatural, é milagre. E o que aconteceu ali? Um milagre. E milagre financeiro. Eu creio em um Deus que opera milagres, inclusive financeiro. Se você está endividado, não tem como pagar. Tem uma moça, ela me ligou, ela tinha uma dívida de 500 mil reais. E essa moça fez um voto em uma das nossas cruzadas com 500 reais. Só para você ver que a fé, ela contraria a lógica, ela contraria a razão. Ela fez um voto de 500 reais. Como é que a pessoa está precisando de dinheiro, ela vem para a cruzada e ainda faz voto? Não tem lógica? Tem lógica isso? Esse é o poder da fé. Deixa a lógica, deixa a razão de lado. Mas ela creu na palavra, querido. Eu ministrei naquela igreja lá em Crônicas 20:20, que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos meus profetas e vocês vão prosperar. E ela creu nessa palavra. Ela fez um propósito de 500 reais. Deu um cheque para 60 dias. Fez o voto. Ela disse: está aqui, Deus, eu vou fazer isso, eu vou cobrir e eu vou cumprir isso. Eu nem tenho, mas o Senhor tocou no meu coração. Nunca fiz isso e eu vou fazer agora. Ela disse: eu creio no milagre financeiro. Fez um voto de 500 reais. Há 5 anos ela não conseguia pagar essa dívida. Querido, não foi um ano. Eu estava em Uberlândia 6, 7 meses mais tarde. Essa mulher ligou maravilhada. Ela disse: pastor, o senhor lembra daquela dívida do dinheiro que eu falei? De 500 mil reais? Eu falei: eu lembro. Falei do voto de 500 reais que eu tinha feito. Falei: sim, aí. Falou: pastor, nós negociamos aquela dívida para pagar à vista. Ela caiu para metade. Isso é um milagre. Eu tinha uma causa na justiça perdida, pastor. Estava perdida. Pastor, virou o processo, Deus colocou a mão, eu ganhei a causa. Paguei a minha dívida. Ela disse: a minha empresa está prosperando. Pastor, começou a vir cliente de todo lugar. Contas que eu tinha, casos perdidos, fiados que já tinha colocado de lado. Notas promissórias começaram a ser resgatadas. Ela disse: pastor, eu não sei o que é que aconteceu, mas depois daquele voto financeiro que eu fiz, a minha vida destravou de uma hora para outra. Parece que tinha um mal amarrando. Depois do voto, a minha vida destravou. Você sabe o que é isso, querido? Milagre financeiro. Tem muita gente com a vida amarrada. Já recebeu oração de tudo que é pastor, já tomou banho do descarrego, já levou a rosa para casa. Não, tem gente que diz assim: pastor, já tomei banho do descarrego, já passei a rosa no corpo, tomei chá de envelope, eu já fiz de tudo. Não aconteceu nada, nada. Já pedi, Deus não me deu. Eu falo: sabe o que é que está faltando? Está faltando você dar. Porque às vezes você está na igreja, só pede, e Deus não dá. Aí você chega na igreja e dá, aí Deus vai e opera o milagre. Tem milagres, querido, que só acontecem na nossa vida quando a gente dá, quando a gente oferta. Amém ou não amém? Olha, essa não é nem a ministração. Eu não vou nem ministrar hoje. Vou deixar para ministrar amanhã, que era só para ser introdução. Mas eu não posso pregar o que eu quero pregar. É o que o Espírito Santo manda eu falar.
Porque Deus tem algo grande para fazer na tua vida aqui nessa cidade. Eu creio nisso. No último dia dessa cruzada, eu queria até fazer um desafio a você. Posso? Eu queria que você fizesse um voto financeiro com Deus nessa cruzada. Um voto que você nunca fez em toda a sua vida. Eu queria que você colocasse algo diante de Deus. Dr. Murdoch, eu tive no congresso em Brasília, pastor Silas Malafaia, Jabes de Alencar, mais de 5.000 pastores em todo o Brasil. Nós tivemos ali na igreja do pastor Fadi. Foi um mover de Deus muito intenso. E o Dr. Murdoch, ele diz sobre essa questão que quando a gente faz um voto que nós nunca fizemos, Deus faz acontecer na nossa vida aquilo que nunca aconteceu. Quando você dá o que nunca deu, Deus, ele faz acontecer na tua vida aquilo que nunca aconteceu. Quem entendeu o que eu falei? Eu queria que você fizesse um voto com Deus, não com o pastor Santos, não com a igreja, mas fizesse um voto com Deus, um propósito financeiro. Pega o envelope e diz: no último dia eu vou fazer um voto que eu nunca fiz. Principalmente você que está com a vida amarrada, principalmente você que está vivendo o dia de angústia. O salmista, ele diz no Salmo 50, o verso 14 e 15, ele diz: ofereça a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos, e me invoca no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando você faz o voto a Deus no dia da angústia, Deus livra você e depois você glorifica a Deus. Quem entendeu o que eu falei, faz assim com a mão. Um voto que você nunca fez. Pastor, eu estou como a viúva pobre, eu não tenho nada. Não existe ninguém tão pobre na terra que não tenha nada para dar a Deus. Isso é a maior mentira do diabo. Antigamente, no Velho Testamento, os mais pobres, eles tinham que levar uma oferta para Deus. Em Deuteronômio 16:16, Deus disse: ninguém aparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Ninguém. Deus não aceitava ninguém ao culto sem levar nada para oferecer a Deus. Isso significa que Deus, ele quer receber, ele gosta de receber. Nós queremos alcançar, não é? Mas nós às vezes não gostamos de dar, de ofertar. Você sabia que a nossa fé em Deus é uma estrada de mão dupla? Mas tem muita gente que é estrada de mão única. A fé que ela tem em Deus é só para receber. A fé, querido, não só vem, é uma fé de estrada de mão dupla. Do mesmo jeito que vem, vai. O Deus que dá é um Deus que quer receber também. Você precisa aprender isso. Quem entendeu o que eu falei? Fala para o seu irmão, diga: Deus vai operar na tua vida. Fala para o seu irmão, diga: Deus vai dar aquele milagre que você precisa. Agora diga para ele: Deus, o Deus que dá, é um Deus que quer receber algo da sua vida aqui nesse lugar. Dê um aplauso bem forte para Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem que Deus prospera? Você crê que Ele prospera? Deus, ele só pode fazer na nossa vida aquilo que nós cremos. Veja em Romanos 14, eu vou ler um verso e nós vamos fazer a oração. Romanos 14. Eu disse, essa não era a ministração, mas eu creio que Deus moveu isso para você entender aquilo que Deus vai fazer acontecer aqui nesse lugar. Você pode fazer um propósito com Deus aí no seu coração, no seu espírito, porque quando Deus, querido, ele pede uma semente para a gente, é porque ele já tem uma colheita reservada. Se Deus não te pedir, não precisa dar nada não. Mas quando Deus te move, quando Deus te incomoda, ele pede uma semente, pode comemorar, porque quando ele pede algo, é porque ele já tem algo grande para dar a você. Antes de dar aquilo que ele promete, Deus sempre nos pede algo. Você sabia disso? Deus disse: Abraão, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, Abraão. Diga um amém por isso. Amém. Aí Deus disse: primeiro me dá o teu filho Isaque, a quem você ama. Esse era o único filho dele, o filho da velhice. Deus falou: eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Agora, antes da minha promessa acontecer aí, me dê o teu filho. Antes de eu te dar aquilo que eu estou prometendo, primeiro, me dê.
o teu filho Isaque. Ele sobe o monte Moriá, Gênesis 22, levanta o cutelo. Na hora de sacrificar o garoto, o anjo de Deus aparece e diz: Abraão, não faça nada, Abraão, porque agora está provado que você crê em mim de fato e de verdade. Não era o Isaque que Deus queria. Você entende isso, querido? Deus não queria Isaque coisa nenhuma. Deus queria era o coração do Abraão. Não é o seu dinheiro que Deus quer. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus quer o seu coração. Quando Deus tem o seu coração, Deus tem o seu dinheiro, sua casa, seu carro, sua vida. Ele tem tudo que é seu. Quando Deus falou: me dá o Isaque, a quem tu amas. Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, filho da escrava, filho dele com a escrava, a egípcia, Agar, a concubina. Lembra? Por que Deus não pediu o filho da escrava, o Ismael? Deus pediu logo quem? O Isaque, porque o Isaque era filho dele com a esposa, o legítimo. Era aquele que ele amava. Se Deus falasse: pega o Isaque, ele pegava a peixeira e falava: é agora? Não tinha esse amor. O que ia doer em Abraão era quem? Usa a inteligência. Ele tinha 2 filhos. Um era Ismael, o outro era o Isaque. O Isaque era filho dele com a esposa. O Ismael era filho dele com a escrava, que trazia contenda no lar. Matar o Ismael, resolveria talvez até o problema conjugal do Abraão. Que aquilo doía em Sara, de ver que a escrava deu um filho para ele, e ela estava ali, que era a esposa legítima, e não conseguia, era estéril. Então Deus não pede o Ismael, Deus pede quem? O Isaque. Por quê? O Isaque era que ia mexer com Abraão. O Ismael não ia mexer com Abraão. Querido, oferta que não mexe com você, não mexe com Deus. Oferta que você traz na casa de Deus e não faz cócegas. Ai, pastor, não senti nada. Oferta. Oferta de sacrifício é diferente de oferta de amor. Oferta de sacrifício é diferente de dízimo. Tem gente que mistura a semente. Dízimo é uma coisa, oferta de amor é outra, e de oferta de sacrifício é outra, totalmente diferente. Dízimo é fidelidade. Digo amém. Dízimo não é doação. Alguém disse: eu vou doar o meu dízimo. Dízimo não é doação, dízimo é devolução. Você devolve. Tudo que nós temos é Deus que dá, e tudo que Deus quer é a 10ª parte de tudo aquilo que Ele te dá. Dízimo é doação. Quem entendeu o que eu falei? Não, é devolução. Diga para o seu irmão, diga: dízimo é devolução. Você devolve. O que é oferta? Oferta é o quê? Oferta é gratidão, oferta de amor. Dízimo é o compromisso, dízimo é fidelidade, está na palavra. Está aqui, ó. Dízimo é fidelidade. Eu sou fiel a Deus. Tem um tanto de conta para pagar, mas eu creio na tua promessa. Primeiro, dízimo vem de primícias. Primeiro a tua casa, depois a Coelba. Coelba não, aqui é o quê? Eletropaulo. Coelba é na Bahia. Primeiro a casa de Deus, depois a Eletropaulo. Amém, querido? Depois o açougue, o supermercado, a farmácia. Aí quando você vai primeiro na casa de Deus, fica 90% na sua mão. Deus vê a fidelidade, Deus vai falar: bom, porque ele tem sido fiel à minha casa, já não vai ter mais despesa com a farmácia. Eu vou repreender o espírito de doença. Bom, ela fazia a compra para durar 30 dias, só durava 15 dias. Mas porque ela tem me honrado com as primícias, a compra dela agora não vai durar só 30 dias. Estava durando 15, agora vai para 60 dias, porque eu vou multiplicar os alimentos. Vou livrar o carro de acidente, de assalto. Vou livrar a família dela de prejuízo, por causa da fidelidade. Dízimo, isso é o poder do dízimo.